Graça e paz em Cristo Jesus. Muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Simplesmente Servos e Servas. Esse é o nosso espaço para conhecermos um pouco mais uns aos outros enquanto família Ibemeia. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão Vitor Barreto. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pastor. Primeiro, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar falando com você, trocando uma ideia com você e uma oportunidade da igreja, conhecer mais um pouco da minha história. Nós agradecemos a sua participação, a sua disposição em atender o nosso convite. Muito, muito, muito obrigado, ok, querido? Fale-nos um pouquinho sobre você, Vitor. Bom, acho que antes de me apresentar, eu vou utilizar um instrumento que eu aprendi sempre antes de fazer uma live, que é a audiodescrição, né? Acho que é um mecanismo não só inclusivo, que a gente nunca sabe quem pode estar assistindo, né? Pode ter alguém, por exemplo, com deficiência visual, e aí, esse é um mecanismo que a gente faz quando está fazendo algum tipo de live ou gravação. Eu sou um homem negro, careca, sou cristão, sou jovem, tenho 28 anos, estou vestindo uma blusa verde com uma estampa preta, e ao meu fundo tem uma cadeira, acho que cinza, né? E a gente está aqui num estúdio, gravando juntamente comigo, com o pastor Pedro. Esse tipo de mecanismo, que é a audiodescrição, ele fala muito sobre a nossa história, né? Quem a gente é, porque, nossa cor de pele, quem nós somos. Bom, eu sou Vitor, sou casado com Beatriz, sou cristão desde que eu nasci, né? Vim de família cristã, de berço cristão. Sou professor de educação física, sou formado em licenciatura e em bacharelado pela UFRJ. Tenho especialização em educação física inclusiva. Sou mestre em educação e hoje estou fazendo doutorado em educação também pela UERJ. Na igreja, eu atuo no Ministério Infantil, dando aula para as crianças. Atualmente também dou aula na EBD dos jovens. E também componho, de forma compartilhada, eu e minha esposa, o Entre Casais, que é o espaço dos jovens casados lá da nossa igreja. Acho que essa é a minha descrição. Vitor, como foi a sua chegada a esse universo, de conhecimento e de pesquisa e de ação quanto à questão da inclusão? Como foi isso? Como foi e como tem sido isso em sua caminhada? Bom, isso começou na época da faculdade, né? Eu entrei na faculdade em 2015, na UFRJ, e um dos meus primeiros estágios que eu fui fazer na educação física foi com natação infantil. E na natação infantil, nesse estágio que eu fiz, sempre eu recebia muitos alunos autistas, crianças autistas, e o contato que eu tive com essas crianças desconstruiu tudo aquilo que eu tinha ouvido falar sobre autismo, Então aquele estereótipo que a gente tem, a criança autista não encosta em você, não gosta de abraçar, não olha no seu olho, não quer contato com ninguém. E a experiência que eu tive com essas crianças tirou todos esses rótulos e estereótipos. Uhum. Quando eu chegava lá para dar aula para essas crianças, elas eram as crianças que mais me abraçavam, eram as crianças que gostavam de carinho, de afeto. Então isso foi se desconstruindo. E a partir daí, isso tomou um interesse meu de na faculdade procurar mais sobre isso, de me capacitar. Uhum. E aí eu entrei em um grupo de pesquisa na faculdade, me aprimorei, virei monitor da disciplina Educação Física Adaptada, que trata justamente sobre isso. E fui crescendo o meu conhecimento dentro da graduação ainda. E aí, depois da graduação, tive a oportunidade, a partir do grupo de pesquisa, de fazer a especialização, que é Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, e continuei me capacitando no mestrado. Hoje eu sou mestre em Educação, mas a minha linha de pesquisa é a inclusão voltada para as pessoas autistas, E também continuo no doutorado nessa mesma linha de pesquisa. E hoje eu vejo isso não só como uma parte teórica, mas como um modo de viver, A gente precisa muito colocar assim que a inclusão não é só um conceito teórico que eu abordei durante a minha formação acadêmica, mas isso se tornou
é uma forma de viver. E na igreja não é diferente, né? Eu tento trazer isso no lidar com as crianças, né? Ali no Ministério Infantil, trago isso, né, com o meu dia a dia, lidando com o próximo. Então, isso se dá dessa forma, né? Hoje, como professor, eu sou professor de 2 municípios diferentes, o município de Maricá e de Petrópolis, e eu trago isso para a minha experiência, né? Essa questão, né, da vida integrada, né? A gente não tem nossas vidas separadas em caixinhas, né? Então, essa questão da inclusão uma perspectiva que eu levo para a minha vida, né? Trabalho isso na minha profissão, dentro da educação física, trabalho isso na igreja, trabalho isso dentro de casa. Então, é um estilo de viver, né? A inclusão seria isso. Nas escolas em que você trabalha, você tem a oportunidade de atuar também nessa parte, eu diria, mais abrangente. Sim, sim. Nas escolas que eu trabalho, eu atuo com Fundamental 1 e Fundamental 2, então são as crianças ali do 1º ano até o 9º ano. E a gente recebe muitos alunos, né, com diversos tipos de deficiência, com autismo ou com altas habilidades de superdotação, né? Esses 3 que eu falei compõem o público-alvo da educação especial dentro da educação nacional. Então, a gente tem muitas formas ali de se trabalhar com essas crianças, né? E é muito rico trabalhar com elas, né? É muito importante que essas crianças estejam dentro da educação comum, né? Sim. Se fala muito na questão das escolas especiais, mas eu acredito muito nessa inclusão, Sim, ou seja, sim. dessas crianças estarem no ensino comum. E como é rico quando tem algum aluno com deficiência ou algum aluno com autismo dentro da turma comum, porque isso enriquece a experiência, né? A gente aprende na diversidade, a gente aprende com as diferenças dos outros. Então, isso é uma experiência muito rica que eu carrego comigo. Isso. No início, quando a educação, né, como um todo começou a olhar, né, para os chamados especiais, a ideia era separar. Exatamente. Isso, talvez, aí, uns 30 anos atrás. Eu sempre defendi também a ideia de que deveriam estar juntos. Poderíamos ter até alguns momentos distintos, né, para tratar de necessidades e habilidades, desenvolver habilidades específicas. Mas sempre gostei da ideia de estarem juntos, né, para que um possa aprender com o outro, né? Essa perspectiva, né, que você acabou de explicar é justamente a diferença entre inclusão e integração, né? A gente tem uma perspectiva dentro da história da educação especial que tem, na verdade, 4 paradigmas, né? Que é o da exclusão, que antigamente era isso, né? As pessoas elas não poderiam estar no espaço escolar, muito menos na sociedade. Então, muitos casos, né? Se a gente falar aí da antiguidade, Grécia, essas pessoas eram mortas. Sim, né? sim. Aí, com o avançar do tempo, a gente tem essas pessoas escondidas em casa, né? E aí, então esse seria um período histórico aí, né, de exclusão. E aí, com o avançar do tempo, a gente tem a questão da segregação, onde essas pessoas elas estão em locais separados, e aí um exemplo disso são as escolas especiais. Então, a gente tem a escola comum, que são os alunos que não têm deficiência, e a gente tem ali a escola especial, ou seja, são ambientes segregados, né? As pessoas estão separadas. A gente tem também um outro momento histórico, que é a integração, onde essas crianças com deficiência e pessoas autistas, elas estão dentro da escola, mas ainda numa classe especial. Então, não é inclusão, né? Elas estão naquele espaço, mas não se sentem pertencentes àquele espaço. Eram, às vezes, salas especiais. Exatamente. E eu até entendia que havia uma certa boa vontade, a sala era preparada com alguns cuidados, mas eu sempre pensei que faltava um pouquinho, o que faltava é, olha, vamos colocar todos juntos, né? O ideal é esse, né? A inclusão, e é muito importante a gente ter isso em mente, que a inclusão ela não é um lugar a se chegar, a inclusão ela é o processo, né? Eu penso muito na inclusão de forma processual e dinâmica. Eu acho que nunca vai ter uma escola, uma igreja, ou qualquer espaço que for na nossa sociedade que vai ganhar esse rótulo assim, agora então nós somos uma igreja inclusiva, agora então nós somos uma escola inclusiva.
porque a todo momento a gente vai estar lutando contra os processos excludentes que acontecem no dia a dia. Então, um exemplo, né, que uma professora que marcou muito a minha trajetória dá é a seguinte, né? Um aluno numa faculdade foi entrar e ele tinha deficiência visual. E aí, quando as faculdades soube que ia receber esse aluno, logo se mobilizou, poxa, vamos colocar o braille, né, nas portas, vamos mobilizar, vamos mexer tudo e tal. E aí, quando esse aluno chegou na faculdade, esse aluno ele nem sabia braille. Então, assim, né, o que é a inclusão? A gente primeiro precisa perguntar para essa pessoa, né, como que você gostaria de ser recebido? Como que você gostaria que fosse a sua inclusão? Então, inclusão é isso. É um processo, né, não é um caminho que a gente vai chegar e vai falar, agora sim, a gente é uma escola inclusiva. Não. A gente está em processo de inclusão. Eu acredito muito dessa forma. E aí, voltando um pouco, né, nessa questão da integração, que era essa questão das salas especiais dentro da escola comum, tinha muito essa questão de, assim, a sala especial ela vai servir para preparar esse aluno para, então, ele ir para a sala comum. Só que, na verdade, o que tem que ser feito numa perspectiva inclusiva não é o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar àquele aluno. Porque aquele aluno ele vai chegar com as suas potencialidades, com as suas demandas, com as suas diferenças, e a escola, como uma instituição social, ela tem que estar preparada para receber isso. E eu entendo também essa preparação, porque tem muito discurso dos professores falarem assim, eu não estou preparado para lidar com essas crianças, eu não fui formado, minha faculdade não ensinou. E, de fato, nenhuma faculdade ensina a lidar, por exemplo, com racismo, nenhuma faculdade ensina a lidar com birra de criança. Então, assim, esse tipo de discurso hoje é um discurso que não cabe mais. A gente tem um conhecimento aí e os professores precisam se especializar. E eu acho que no ambiente da igreja também deve ser assim, né? Eu não fui preparado, mas a criança está aqui. A gente precisa acolher essa criança, a gente precisa ensinar, a gente precisa abraçar essa diferença, independente de qual seja, né? Eu acho que isso muito mostra o tema hoje da igreja, né? Ser uma igreja para toda a gente. Se é toda a gente, é todo mundo, né? Não é, não, essa gente aqui não. É todo mundo mesmo, né? Então, acho que a inclusão ele aponta essa perspectiva, né? De acolher todas as diferenças. Enquanto igreja, nós temos um fator limitante ou um fator que dificulta um pouco mais. Uma escola trabalha com profissionais que têm uma educação, uma formação básica. Sim, sim. E na igreja nós trabalhamos com, são os servos, servas, eu não gosto muito da palavra voluntários, mas nós temos pessoas que não têm, né, uma formação, por exemplo, em pedagogia. Isso dificulta um pouco. No tempo em que somos chamados a atender essas pessoas. Tá? E você lembrou muito bem, se queremos atender toda a gente, temos que ter uma estratégia, né, de treinamento. Óbvio que não vamos conseguir um treinamento, eu diria, né, de ponta, porque nós temos os nossos voluntários com formações distintas, mas isso não impede que a gente assuma o desafio, né? Sim, exatamente. E eu creio que essa é uma dificuldade. Mas fale-nos um pouquinho desse nosso sonho de preparar, pelo menos, os nossos professores ali no módulo infantil. Eu creio que com o Ministério EFATAR nós conseguimos passar algumas ideias básicas para a igreja, que está trabalhando com surdos. Fala-nos um pouquinho, então, desse desafio e um pouquinho desse caminho, né, dessa dinâmica que você tem pensado para a nossa igreja. Antes de falar, né, sobre esse caminho em relação à preparação, queria só mencionar a questão de como isso surgiu, né, no meu coração e principalmente no coração da minha esposa, da Beatriz. Porque o Espírito Santo me incomodou através da vida dela. Ela foi uma pessoa que me incentivou muito a usar os meus dons e talentos a favor do reino, a serviço de Deus, né? Porque ela viu, poxa,
você é especialista, você é mestre, está fazendo doutorado. Como você não vai usar isso em prol do reino? A gente precisa disso. E essas, sim, foram palavras dela para mim. A gente precisa Sim. se mover, a gente precisa se movimentar, porque ela começou primeiro no Ministério Infantil, e eu entrei como segurança, né? É aquilo, né? O marido da professora tem que cumprir alguma missão ali no módulo infantil. Então, eu comecei como segurança e ela dando aula para os bebês, primeiro auxiliar e depois foi dar aula para os bebês. E ela notou isso. A gente precisa fazer isso no Ministério Infantil, porque tem crianças lá que têm autismo, podem aparecer Sim. crianças, né, com algum tipo de deficiência, e a gente precisa responder essa demanda. Então, ela foi uma pessoa que o Espírito Santo moveu ela para que me conduzisse a fazer esse movimento dentro da igreja em relação à inclusão. E aí, em relação a essa preparação, acho que a primeira coisa é ter um coração disposto, né? Porque se a gente tiver um coração fechado, é muito difícil a gente se abrir para um novo conhecimento, né? Então, acho que o principal é ter um coração disponível a aprender. E aí, vendo a demanda que a gente tem hoje no Ministério Infantil, a gente tem já mais de 3 ou 4 crianças que têm autismo, Sim, que frequentam, né, Sim. todo domingo, tanto a EBD quanto o culto infantil. E temos também já chegando na adolescência. Né, nos juniores, nos adolescentes. Isso. Então, a gente precisa dar conta dessa demanda em todos os ambientes, não só do módulo infantil, né? Mas esse passo inicial de começar lá é muito importante. Então, surgiu, né, no nosso coração, né, Deus tem trabalhado isso com a gente, no meu coração e da minha esposa, de fazer essa capacitação, né, com os professores ali do Ministério Infantil, no sentido não de uma formação a longo prazo, no sentido de formar ali mediadores, né? A intenção não é essa, porque ali a gente não está falando de uma faculdade nem nada do tipo, mas de saber lidar com as diferenças, né? Então, uma formação inicial para as pessoas entenderem quais são os conceitos básicos, os princípios básicos da inclusão, né? Saber diferenciar, saber fazer um acolhimento, como que a gente recebe essa criança, ou quando essa criança está em crise, o que a gente pode fazer para antecipar essa crise, para que essa criança não tenha uma crise ali dentro do Ministério Infantil. Fazer com que a sala das crianças seja um ambiente acolhedor para todas as crianças. Acho que essa é a questão principal, né? Então, acho que com esse movimento, né, de estar preparando os professores e os auxiliares ali, todas as pessoas envolvidas, né, porque é desde o segurança que está ali na porta, que é o primeiro sorriso, o pessoal do cadastro, é o primeiro sorriso, até o professor que está lecionando ali, ministrando o culto infantil. Então, essa ideia de capacitação é tocar no coração desses professores, desses auxiliares da equipe, para que possa acolher todas as diferenças, né? Ou seja, ter o mínimo possível ali de conhecimento sobre inclusão, né? A proposta é justamente essa. E, posteriormente, isso ecoar para outros ministérios, isso, né, tornar um movimento orgânico dentro da nossa igreja, né? Igreja Batista do Meias, esteja orando e preparando o seu coração e a sua mente. O objetivo não é estarmos atendendo só ali no módulo infantil, porque essas crianças vão crescer, serão adolescentes, serão jovens e adultos no futuro, e enquanto igreja, enquanto todo, precisamos conhecer o básico, né? E quem sabe, em nossa membresia, você que está em formação e sente que Deus está te chamando, abrindo portas para essa área, quem sabe a voz de Deus já não está ecoando, te chamando a fazer parte desse ministério. Vitor, será um desafio. Muito grande. Um desafio, mas eu creio que se nós entendermos como processo, não aquele, como você falou, é mais do que um ponto de chegada, né? Porque na medida em que você anda um pouco, você tem um outro desafio. Exatamente. E não existe uma cartilha pronta. Olha, o autista, você vai trabalhar desse jeito, porque o autista não é uma categoria. Você tem autistas no plural, você tem distinções
entre as pessoas. É o normal, nós somos diferentes, né? Então eu creio que vai ser um caminho muito, muito desafiador, mas muito, muito bonito. E fico feliz por você ter alcançado essa visão daquilo que Deus tem para você a partir da sua formação. E que Deus te capacite cada vez mais, né? E que possamos, enquanto igreja, disponibilizar, né, recursos para que isso aconteça. Amém. O desafio é muito grande, né, pastor? Mas a gente está aqui para servir e acolher, né, e ser uma igreja para toda a gente em todo lugar. E eu acho que esse movimento de inclusão, ele também é um movimento de escuta, né? Porque às vezes quando a gente fala sobre inclusão, a gente pensa muito em crianças, né? A escola, crianças, mas a gente esquece um pouco da população jovem, a população adulta, às vezes até, né, da terceira idade, dos idosos. Então, esse movimento de inclusão é um movimento de escuta. Então, a gente precisa também escutar os nossos irmãos que estão dentro do espectro autista, que tem algum tipo de deficiência, para perguntar qual é a melhor forma e qual o melhor caminho. Porque é como o exemplo que eu dei na faculdade. A faculdade se mobilizou e o aluno chegou... Não, peraí, eu não sei, eu nem sei braille, eu aprendo de outras formas. Então, esse movimento de escuta é um movimento muito importante. Como você gostaria de ser acolhido? Como você se sente incluído aqui na Igreja Batista do Meio? Então, a gente precisa fazer esse movimento também. Mapear quais são as pessoas, né, que são autistas dentro da igreja, quais as pessoas que têm deficiência, e talvez fazer assim, uma grande chamada mesmo, né, um grupão, um encontro. Uhum. E aí, pessoal, como vocês gostariam de ser acolhidos? Né? Porque na nossa caminhada, né, nós somos falhos, a gente falha, às vezes, o não saber se comunicar, e aí a questão, o exemplo que você deu, né, no Ministério Fatal, isso é muito importante, né? É o você passar ali na porta e você ver um irmão que está tentando se comunicar com você, dar um bom dia. Opa, esse irmão aqui, ele tentou se comunicar comigo, olha que bacana. Uhum. E a pessoa já se sente abraçada e acolhida naquele ambiente. Então, isso é muito importante. E outro ponto que você falou foi a questão da diversidade, né? O autista não é todo mundo igual. Não é o autista. A questão, né, do transtorno do espectro autista, o espectro significa justamente isso. É essa abrangência, essa diversidade dentro do autismo. Por exemplo, uma característica que tem dentro do autismo, que pode ser a mesma para mim e para você, se manifesta de forma diferente. Ou um pode ter e o outro não pode ter. Então, isso vale também para as diferentes deficiências que a gente tem, né? Yes. Cada pessoa é uma pessoa, porque nós somos diferentes, né? Então, acho que o grande questão da inclusão é essa, né? É enxergar como um processo. A gente sempre vai estar incluindo a todo momento. E crianças é o começo, porque nós temos pessoas que só vão ter o diagnóstico já adultos. Sim, sim. Isso não é tão incomum. Né? Vez ou outra você vê na mídia, até pessoas famosas, né, que só foram diagnosticadas com autismo já numa fase bem adiantada da vida, né? E esse fato, né, essa questão do diagnóstico tardio, às vezes até confunde um pouco as pessoas, porque as pessoas falam assim, está tendo então uma epidemia de autismo. Na verdade, o que se tem hoje é uma maior conscientização, a gente tem melhores critérios diagnósticos, então é óbvio que o caso, né, o número de diagnósticos vai aumentar, porque pessoas na fase adulta, hoje, caramba, então isso aqui é autismo, poxa, eu reconheci que eu tinha essas características lá desde criança, e aí recebe um diagnóstico tardio. Então é isso, né? É uma maior conscientização. E é isso que a gente vai tentar também fazer na nossa igreja, né? Faremos, em nome de Jesus. Conscientizar a membresia da nossa igreja para estar ciente, né, do que é inclusão, o que é o transtorno do espectro autista, o que é uma deficiência, né? Porque os termos, eles carregam a palavra tem poder, né? Os termos carregam um significado muito importante. E a gente precisa se atualizar, né? A gente não pode utilizar mais falar doente mental, a gente não pode falar mais os termos que já caíram há muito tempo, né? Como, sim, por exemplo, portador de deficiência. A gente não utiliza mais esse termo. Porque eu posso portar minha chave aqui e daqui a pouco não porto mais. Né? Então, é pessoa com deficiência. Então, a igreja precisa estar
atualizada com esses termos para quando chegar uma pessoa a gente saber como acolher, né? Chegaremos lá. Estamos no processo. É o processo. Estamos no processo. Exatamente. Vitor, você gostaria de dar uma palavra assim, especial para a igreja, uma mensagem para o nosso povo? Bom, vou me direcionar para mim. Bom, irmãos, espero que, né, a nossa conversa aqui tenha tocado o seu coração, né, em relação à inclusão, um movimento de inclusão dentro da nossa igreja. E fazer um convite, né? Se você tem esse desejo no seu coração, ou se você tem algum tipo de especialização e quer somar, né, junto com a gente para fazer esse movimento acontecer, bom, procure o pastor Pedro ou me procure para a gente, de fato, unir forças para a gente fazer isso acontecer, né? A igreja em movimento, a inclusão em movimento. Então, se você tem esse desejo no seu coração, nos procure e a gente com certeza fará grandes coisas em nome de Jesus em relação à inclusão da nossa igreja. É isso. Obrigado, Vitor. Querida igreja, você que caminhou conosco nesse tempo, nessa entrevista, se você vive essa experiência na sua família, também pode nos procurar. Como o Vitor bem falou, nós precisamos ouvir. Nós não temos respostas prontas, nós não temos uma receita pronta. As pessoas são diferentes. Então, se você passa por uma experiência dessa, e nós vamos começar a trabalhar com os autistas, não vamos nos esgotar nisso, mas esse será o nosso início, né? Vamos focar um pouco nisso. Tendo essa experiência, nos procure, né? Comente as suas expectativas, os seus sonhos, aquilo que nós, enquanto igreja, podemos fazer para caminhar com você e com a sua família. E Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.